Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e hoje nós vamos falar sobre custos fixos, lucros e margem de contribuição, tá? Boa parte desta aula você pode compreender ouvindo, mas se você tiver o vídeo em mãos ou os slides, é melhor ainda. Então, vamos lá. Nessa observância de custos fixos, lucros e margem de contribuição, nós adentramos nos custos para a tomada de decisão. Ou seja, é uma contabilidade que ela é mais voltada ainda para o gestor, para desenvolver informação para o gestor, tá? E aí nós vamos conhecer o custeio variável, que é uma outra metodologia de alocação de custos. Nós tínhamos usado até agora o custeio por absorção. E esse custeio variável, ele traz novas perspectivas para a tomada de decisão, tá? E aí o que é que eu ressalto para vocês? É que na sua empresa ou na empresa que você dê suporte, você sempre use tanto o custeio por absorção e o custeio variável. Claro que existem outras metodologias, mas é sempre bom a gente utilizar pelo menos duas. E vejam, o que a gente observou até agora? O que a gente discutiu até agora? Nós introduzimos a contabilidade de custos com classificações e terminologias. Falamos também um pouco sobre tipos de custeios. Depois nós falamos da mensuração de custos, observando o total dos recursos utilizados e também o que é o custo total e o que é o custo unitário. E aí, finalizamos a primeira parte falando de custeio por absorção. Trouxemos conceitos, trouxemos também o esquema básico da contabilidade de custos e o critério de rateio dentro do custeio por absorção. E tudo isso você pode finalizar ou fixar melhor fazendo os exercícios propostos nessa disciplina, tá? E aí, antes de passar efetivamente, a gente traz um previously em custeio por absorção. Vejam, no custeio por absorção, o que a gente tem? Que se a gente produz uma única unidade, essa única unidade que a gente produz em determinado período, ela vai absorver todos os custos, independente do tipo, seja ele fixo, variável, direto ou indireto. Então, tudo vai para o que foi produzido no período, independente de você ter produzido 1 ou 1000, tá? E aí, qual é a lógica? Quanto mais produzo, menor serão os seus custos em decorrência da distribuição dos custos fixos, tá? Porque os custos fixos são aqueles que não mudam em relação à quantidade produzida. Então, ele vai ser 1000, como, por exemplo, é trazido aqui dentro de aluguel. Se você produzir uma única unidade, essa única unidade vai absorver todos esses R$1.000. Mas se você produz 1000 unidades, esses R$1.000 de custo fixo de aluguel vai ser rateado para essas 1000 unidades, ficando R$1 para cada uma, tá? Então, no custeio por absorção, a gente tem essa grande questão com os custos fixos, que nós colocamos a perspectiva de que quanto mais eu produzo, mais eu vou ratear, tá? Então, todos os custos são distribuídos a esses custos fixos, ok? Aos produtos, desculpa. E aí, eu convido você a olhar com mais detalhes e refletir sobre o que faz com que determinado custo ou despesa ocorra, tá? Então, pensa comigo. Os custos e as despesas fixos ocorrem em função do tempo, não em função da quantidade produzida, tá? Por exemplo, se você, como esse exemplo que a gente colocou agora, você decidiu alugar um galpão por R$1.000. Se você produzir 1000 unidades ou uma, esse custo vai ocorrer, fechou o mês. Então, foi uma decisão gerencial, essa produção, esse aluguel do galpão, tá? Então, vamos pensar que
esses custos fixos seja responsabilidade da pessoa que tomou decisão sobre ele e que ele ocorre em função do tempo, não em função da quantidade produzida. Ah, mas a depreciação geralmente ela é em função também do tempo. Se eu uso ou se eu não uso, em um mês vai ocorrer a depreciação, tá? Que é um custo fixo. E aí os custos variáveis, eles sim, ocorrem em função da produção. Se eu produzo mais, eu vou consumir mais, ok? Se eu produzo mais, eu vou consumir mais matéria-prima. Por sua vez, algumas despesas variáveis ocorrem em função da quantidade vendida do produto. Então, se eu vendo mais, com certeza eu vou ter mais despesas, como, por exemplo, a comissão. Quanto mais você vende, mais você vai pagar comissão ao vendedor. Então, ela ocorre em função da venda, tá bom? Então, vamos trazer essas perspectivas. E aí, vamos mudar a nossa visão. O que acham de reorganizar a nossa visão e tirar a culpa do produto, principalmente para aqueles custos fixos? E pensemos que o produto, na verdade, ele contribui para arcar com os custos e despesas fixos, já que esses custos e despesas fixos ocorrem independente da produção ou da venda. Então, esses custos vão estar ali. Ora, se eles estão aí, por que eu vou culpar o produto? Por que eu vou culpar a produção? Então, vamos pensar o seguinte, que o produto, quanto mais eu produzo e quanto mais eu vendo, mais eu vou contribuir para que os custos e as despesas fixas sejam arcadas, né? Sejam honradas. Nisto, eu vou trazer um novo conceito para vocês, que é o de margem de contribuição. Já que a gente fala tanto de contribuição, trago este novo conceito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para os custos aquilo que é responsabilidade da quantidade vendida e da quantidade produzida, que são os custos e as despesas variáveis, tá? Então, a gente vai ter o quanto o produto vai arcar com os custos e as despesas fixos. Pensa comigo, se eu pego a receita líquida, retiro os custos variáveis que ocorreram em função da produção e da venda e retiro também as despesas variáveis, eu vou chegar à minha margem de contribuição, que é o quanto sobrou da minha receita para arcar com os custos e as despesas fixos. Aqui, gente, o custo, o produto, deixa de ser um vilão e ele passa a ser um mocinho, porque ele está contribuindo para arcar com os custos e despesas fixos. E aí a gente tem duas grandes perspectivas da margem de contribuição. A unitária, que é a receita líquida unitária, de vendas unitárias, menos o custo variável unitário, menos a despesa variável unitária. Tem uma margem de contribuição por unidade, quanto cada unidade vendida contribui. E a margem de contribuição total, que é a receita unitária multiplicada pela quantidade, menos o custo variável multiplicado pela quantidade, menos a despesa variável multiplicada pela quantidade vendida. Tá? São essas duas grandes definições, esses dois grandes tipos de margem de contribuição que nós temos. E isso é o que a gente começa a introduzir nessa temática que vai finalizar com custeio variável. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.